turminha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei seu professor a partir de agora. Vamos lá dar uma olhada no tema da nossa aula de hoje? Olha só, nossa aula 18 tem como objeto de conhecimento povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos culturais e sociais. No detalhamento, civilizações maias, astecas e incas, organização política, econômica, social, cultural e religiosa. Isso mesmo, a gente vai falar especificamente dos maias e dos astecas, essa civilização que ocupou aí parte da região da Mesoamérica. Ficou curioso? Então vamos lá para a nossa aula. É isso aí, turminha. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar aí sobre essas civilizações que ocupavam ali a região da chamada Mesoamérica, que a gente vai entender o que é essa região, o que foi essa região, o que é essa região conhecida como Mesoamérica, tá? A gente vai então iniciar a nossa aula de hoje, falando aí sobre os povos, sobre os maias. Olha só o que diz a nossa cartela. Os maias foi um povo pré-colombiano destacado na Mesoamérica, tá? Que é aí a região do atual México, Guatemala, Belize e outros países que ocupam ali a região da América Central, um pedacinho ali da América do Norte, porque pega um pedacinho do México e também ali mais o norte da América do Sul, porque também pega alguns países que estão ali dentro da região da América do Sul. Essa civilização, né, esse povo pré-colombiano, teve ali o seu auge entre os anos de 250 a 900 depois de Cristo, tá? E aí aqui nós temos, olha só, a região da Mesoamérica. Vejam o seguinte, ó, por que o professor disse que pega um pedaço da América do Norte e um pedaço da América do Sul e está ali na América Central? Porque, olha, conforme a gente pode observar aqui no mapa, olha só, a gente tem parte desse território pertencendo aí a alguns países que hoje estão dentro da América do Sul. Também temos lá em cima ao norte, o México, que pertence à América do Norte, e toda essa região da chamada América Central. Olha só, porque a Mesoamérica é uma região cultural e geográfica que abrange aí partes do México, da Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. O termo Mesoamérica, ele tem ali a sua origem no termo grego meso, que significa meio, ou intermediário, indicando a sua posição intermediária entre a América do Norte lá em cima e a América do Sul aqui embaixo, tá? Essa região, ela é conhecida por ter sido berço de diversas civilizações antigas e avançadas, como os olmecas, os maias, os astecas e outros povos indígenas que compartilhavam características culturais, como práticas agrícolas avançadas, sistemas de escrita e complexas estruturas sociais e religiosas também, viu, turminha? A Mesoamérica desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento das civilizações pré-colombianas na América Central e no sul do México, por causa das relações que vão ser estabelecidas aqui nessa região, tá? E aí, olha só, falando dessas civilizações, os maias, a gente vai ver a organização política dessa civilização. Olha só, os maias viviam em cidades-estados com um líder próprio. Lembram que as cidades-estados eram aquelas cidades autônomas, tá? Aquelas cidades que tinham o seu próprio líder, que tinha ali o seu próprio chefe. Então, tinham o seu próprio líder. Então, os maias vão viver aí nessas chamadas cidades-estados com um líder próprio. Diferente de um grande país, cada cidade-estado, olha só, tinha seu próprio governante. E eles não formavam um império com fronteiras fixas como um país grande, certo, turminha? Olha só,
Cada cidade-estado era independente com seu próprio líder e contava também com a agricultura e especialmente o cultivo do milho, que era um produto muito importante para a economia, para a subsistência do povo maia, tá? Então, só para a gente reforçar, cada cidade-estado maia, dos povos maia, da civilização maia, era independente com seu próprio líder e eles tinham ali a agricultura, sendo o milho um dos seus principais produtos, como algo muito importante, principalmente para as questões econômicas, tá? Olha só, as cidades maias, a gente vai ver o seguinte, ó, as cidades maias costumavam fazer trocas de produtos e, ao mesmo tempo, lutavam entre si. Tá? A civilização maia, como eles tinham ali cidades e estados diferentes, ela era formada por cidades e estados diferentes, elas mantinham relações ali bem complexas. Algumas cidades e estados mantinham relações comerciais, trocavam produtos, mas também tinha aquelas que acabavam lutando entre si, isso mesmo, elas acabavam entrando em guerra e em conflito entre elas. Talvez isso tenha colaborado para que eles não tenham se tornado um grande império com fronteiras demarcadas como outras civilizações da América, do continente americano, né? Aqui dessa região da Mesoamérica, tá? Então, a gente vai ver que de vez em quando eles entravam em conflitos entre si. Isso mesmo, olha só, isso significa que havia, então, guerras frequentes, onde eles tentavam o quê, turminha? Controlar umas às outras, tá? Às vezes era por questões de recursos naturais, às vezes era por questões políticas, às vezes era por questões religiosas, mas uma cidade-estado, que eram aquelas cidades autônomas com seus próprios líderes, uma tentava se sobrepor à outra e isso acabava fazendo com que elas acabassem entrando em guerra. E o objetivo era conquistar, era dominar ali parte da região. Um exemplo disso, olha só, eram as cidades-estados de Tikal e Calakmul, que se destacaram neste processo. Essas duas cidades foram cidades importantes que acabaram se destacando nesse processo de sobrepor, dominar e influenciar outras cidades-estados para ter ali o controle político, econômico, religioso daquela região. Certo, turminha? Continuando, olha só, nós vamos ver que os maias também tinham a seguinte organização política, social, dentro do seu território. A gente tem aqui, olha só, uma pirâmide social da população maia, ali, da estrutura dos maias, tá? A sociedade ela era estamental e hierarquizada. Professor, o que é uma sociedade estamental? Uma sociedade estamental, turminha, é aquela sociedade que não tem mobilidade social. Se você nasce ali camponês, se você nasce um trabalhador, você vai ser a vida toda aquele trabalhador e você não pode, você não consegue se tornar um nobre, você não consegue se tornar, você não consegue ascender socialmente dentro daquela sociedade. Então, sociedade estamental é aquela sociedade onde cada indivíduo tem o seu lugar definido. E a sociedade maia era uma sociedade estamental e hierarquizada, como a gente pode observar aqui na nossa pirâmide. Olha só. Continuando, vamos lá para essa organização social para a gente entender. A figura do rei, nós vamos ter a figura dos sacerdotes, que vão ter ali uma contribuição, também vão estar dentro dessa organização social, e a maioria da população que vão formar ali, que vão compor a sociedade maia, era dos camponeses, trabalhadores que existiam naquela região, tá bom? Dentro dessas cidades-estados, que eram cidades independentes, que tinham uma autonomia política, porque cada uma tinha o seu próprio líder. Aqui na pirâmide a gente tem aí a figura do rei, representando aí o poder máximo dentro dessa sociedade. Mas tínhamos os sacerdotes, tínhamos os guerreiros, tínhamos os camponeses, os trabalhadores,
que vão sustentar ali parte dessa sociedade, tá bom? Continuando, olha só. Uma outra contribuição grande que nós vamos ter dos maias era a questão dos calendários. Olha só, os maias, eles eram conhecidos por desenvolverem calendários altamente precisos e complexos, tá? Os calendários maias refletiam sua profunda compreensão da astronomia e o seu desejo de conectar, olha só, de conectar o tempo à espiritualidade e à vida cotidiana, tá? Olha só, esses calendários, turminhos, eles não acompanhavam, não apenas acompanhavam o ciclo do tempo, né, para medir ali um dia após o outro e tal, mas também acabavam refletindo este profundo entendimento que os maias tinham da astronomia. Isso mesmo, para a gente ter uma ideia aí de como eles eram uma sociedade, uma civilização evoluída. Eles tinham uma grande compreensão, olha, da astronomia, tá? Eles viam uma conexão entre o movimento dos corpos celestes e aspectos espirituais de sua vida cotidiana. Então, os calendários criados aí pelos maias, eles não só marcavam as datas, os períodos, os tempos históricos, mas eles também tinham aí essa relação com a astronomia e também essa relação com a espiritualidade e a vida cotidiana deles, tá? Então, os calendários vão ter aí uma grande importância para a sociedade maia. A arquitetura maia também, olha só, é famosa por suas impressionantes construções que podem ser encontradas em toda a região da Mesoamérica, incluindo parte do México, na Guatemala, Honduras e também Belize. E olha só, aqui estão algumas características notáveis da arquitetura maia. Nós vamos ter aqui as pirâmides, olha só, os maias construíram pirâmides escalonadas, muitas das vezes dedicadas a atividades cerimoniais e religiosas. Muitas das vezes as pirâmides tinham como principal objetivo as atividades de cerimônias religiosas. Vamos ter também os templos, olha só, os templos maias eram usados para rituais e cerimônias religiosas. Eles eram muitas das vezes construídos, olha só, como a gente pode observar lá no topo das pirâmides. Geralmente lá estavam os templos que eram usados com maior frequência para rituais e cerimônias religiosas. Vamos ter também, olha só, os palácios, tá? Os maias construíram palácios para a elite governante, geralmente composta por várias salas e pátios. Então, a gente vai ter aí uma herança dessa arquitetura maia bem presente dentro da região da Mesoamérica e elas podem ser observadas como nos dois exemplos que o professor trouxe aqui para vocês. Das pirâmides escalonadas, dos templos que geralmente estavam ali no topo das pirâmides e eram utilizados com mais frequência para rituais e cerimônias religiosas, e os palácios também aí da elite, das pessoas que estavam ali nessa parte, pertenciam dentro da sociedade maia, na elite, tá bom? Continuando, olha só, não só o calendário, mas a gente também vai ter uma grande, não só o calendário, não só a arquitetura, mas a gente vai ver também como uma grande herança e importância o uso da matemática para a sociedade maia. Olha só, os maias eles eram muito bons em matemática. Isso mesmo, olha só, eles foram, turminha, um dos primeiros povos a usar o número 0, tá? Então, enquanto outros povos pelo mundo afora estavam começando a desenvolver aí o uso da matemática e tal, os maias iriam ia ser uma dessas civilizações que ia dar o pontapé inicial e começar a utilizar aí o número 0. Eles também utilizavam símbolos especiais para representar os números em desenhos e textos, tá? A matemática maia, olha só, não apenas era utilizada para fins práticos, como medição de tempo e construções, mas também tinha uma dimensão ritual e espiritual em suas aplicações em contextos religiosos e cerimoniais.
Olha só que interessante. Os maias não utilizavam a matemática apenas para fazer contas, para medir um espaço, ver a questão da relação comercial, dos valores de algo que era negociado e tal. Mas eles utilizavam a matemática também em uma dimensão ritual e espiritual. E a aplicação da matemática entrava ali dentro de um contexto religioso e cerimonial. A sua capacidade, olha só, de compreender e aplicar conceitos matemáticos avançados destaca a sofisticação dessa antiga civilização. Para a gente entender como eles tinham aí a questão dos estudos, né, bem aprimorada. Era um povo bem sofisticado, era uma sociedade, era uma civilização bem sofisticada que utilizavam a astronomia, a matemática, a escrita, né? Utilizaram o zero, então eles estavam bem à frente de algumas civilizações que estavam se desenvolvendo naquele mesmo período. Nós vamos ver aí também, olha só, o sistema da escrita, tá? Sistema de escrita maia. Os maias desenvolveram aí um sistema de escrita baseado em hieróglifos. O sistema de escrita maia é notável por sua diversidade e sofisticação. Olha só, parte importante do conhecimento que se tem sobre a escrita e outros aspectos da cultura maia provém de 3 manuscritos antigos que foram levados para a Europa, tá? Então, pouco que se conhece, o que a gente tem ali de estudos sobre os escritos, sobre os aspectos culturais maias, provém aí desses 3 manuscritos antigos que foram levados para a Europa, certo? Continuando, olha só, vamos ver também aí a religião dos maias. Vamos entender aí a religião dos maias. Ó, os maias, eles eram adeptos de uma religião politeísta. O que isso quer dizer, professor? Acreditavam em vários deuses, tá? Uma religião politeísta é aquela que acredita em vários deuses, e os maias eram adeptos a essa religião politeísta, tá? Além disso, os maias consideravam diversos locais na natureza como sagrados, acreditando que esses lugares abrigavam aí diferentes espíritos. Cada cidade maia tinha sua própria divindade específica. Ora, se estamos falando de cidades-estados que têm autonomia política, religiosa, econômica, tem ali o seu próprio líder, o seu próprio rei, essas cidades também vão ter suas divindades específicas, tá? Continuando, olha só, nós vamos ver aí a decadência dos maias, iniciando-se após o período pós-clássico, que é aquele período do auge do povo maia, marcado aí por sua decadência, tá? Iniciou-se o período pós-clássico marcado por sua decadência, tá? Embora as causas não sejam definitivamente explicadas, hipótese inclui escassez de alimento, superpopulação, desastres naturais, doenças e ataques estrangeiros. Esses fatores acabaram contribuindo para o declínio gradual e complexo dos maias. Então, gente, a gente vai ver que após o auge da civilização maia, iniciou aí esse período pós-clássico, esse período logo depois do período auge, tá? E ele é marcado por sua decadência, e aí nós temos vários fatores que podem ter colaborado para o fim do povo maia, da civilização maia na região da Mesoamérica, tá? Superpopulação, desastres naturais, doenças, ataques de estrangeiros e outros fatores que acabaram contribuindo para o fim dessa população. Vamos ver aí que houve uma significativa redução populacional em certas áreas, com grupos emigrando para outras regiões da Mesoamérica. Quando os europeus chegaram na região no século XVI, o processo de decadência ainda estava em curso, destacando a persistência das mudanças sociais e demográficas, certo? Então, a gente tem aí
a civilização maia. Agora, galera, a gente vai falar de uma outra civilização que também ocupou essa região. E a professora traz aqui uma imagem para iniciar essa nova civilização, que é a civilização asteca. Olha só, a civilização asteca desenvolveu-se também na região chamada de Mesoamérica, portanto, além de pré-colombianos, são chamados de povos mesoamericanos, tá? Os astecas instalaram-se precisamente na região central do México, conhecida como Vale do México, tá? Olha só, a gente tem aqui um mapinha que mostra mais ou menos aonde essa civilização se desenvolveu, aqui nessa região que hoje compreende aqui o território do México, tá? A capital dos astecas, chamada na época de Tenochtitlan, foi construída em uma ilha que ficava no lago Texcoco, antigo lago que existia no Vale do México, certo, turma? O lago, ele não existe mais, pois foi aterrado pelos espanhóis ao longo da colonização espanhola, tá? Então a gente vai ver, olha só, que essa civilização asteca vai se desenvolver e ocupar essa região que nós temos aqui no nosso mapa, tá? Os astecas, olha só, eles desenvolveram relações comerciais com grandes cidades vizinhas e eles tinham também uma notável força militar, além de terem realizado a aliança com outras grandes cidades da região. Surge nesse momento uma aliança entre Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, ao qual ficou conhecida como a Tríplice Aliança. Então a gente vai ver aí, olha só, que os astecas vão desenvolver relações comerciais com grandes cidades vizinhas e nessas relações que nós vamos ver surgindo aí uma aliança entre essas três importantes cidades e isso acabaria ficando conhecido como a Tríplice Aliança, tá? Continuando, olha só, os astecas, então, enriqueceram-se consideravelmente após alguns conflitos com outras cidades e venceu, né, essas cidades. Isso fez com que os astecas se enriquecessem cada vez mais. Por formarem cidades mais fortes da Tríplice Aliança, eles conseguiram impor a sua ideologia sobre o restante, tornando-se uma grande força na região. Assim, nós vamos iniciar um processo de expansão territorial, conquistando territórios pertencentes aos outros povos, tá? A outros povos da região. Nós vamos ver, olha só, que a sociedade asteca, ela era organizada da seguinte maneira, olha só. Ela tinha aí aproximadamente 11 milhões de pessoas em seu auge e ela era diversa e notavelmente hierarquizada também. Os astecas vão impor ali tributos aos povos conquistados e esses tributos podiam ser pagos de diversas formas, como fornecimento de alimentos, joias ou até mesmo oferecendo escravos para rituais de sacrifícios. Então, olha só, os astecas a sociedade asteca ela vai ser formada, olha só, pelos camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos e escravos, que vão formar aí grande parte da população. Esta camada da sociedade era obrigada a exercer trabalho obrigatório para o imperador em obras públicas. O poder do imperador, aqui dentro da sociedade asteca, era hereditário e teocrático, ou seja, vindo de origem divina, mas ele governava aí com o auxílio de um grande conselho. E ele tinha como obrigação proteger os povos e homenagear os deuses, tá? Continuando, olha só, aí a gente tem a sociedade, a organização da estrutura social dos astecas, de forma que eles eram organizados na sociedade, tá? Continuando, olha só, na sociedade asteca não se nascia escravos. Geralmente eram escravos criminosos, condenados, tá? Ou pessoas endividadas, que viam na escravidão um mecanismo para pagar as suas dívidas. O conceito de escravo, turminha,
Olha só, o conceito de escravo na sociedade asteca era diferente do conceito atual. Lá na sociedade asteca, os escravos astecas, eles poderiam acumular posses e constituir família, algo que não se enquadra dentro do conceito atual de escravidão, né? Então lá, ser escravo na sociedade asteca era diferente do que nós entendemos hoje. Lá, o escravo, ele poderia acumular posses, ele poderia constituir família, mas ele era escravo, ele não perdia sua condição de escravo dentro da sociedade, tá? A religião asteca, olha só, nós vamos ver o seguinte, os astecas possuíam uma religião politeísta, e o que isso quer dizer? Mais uma vez o professor reforça, é uma religião que acredita em mais de um Deus, tá? Religião politeísta são aquelas religiões que acreditam em vários deuses. E os astecas tinham ali uma religião politeísta. Na religião asteca, a gente vai ver o seguinte, olha só, turma, o sacrifício humano, ele era algo extremamente importante, pois era uma ferramenta que eles acreditavam ser necessária para manter os deuses satisfeitos e o sol brilhando. Então, dentro da religião asteca, sacrifício humano, a prática do sacrifício humano era algo comum, extremamente importante, pois eles acreditavam que assim eles conseguiam manter os deuses satisfeitos e o sol brilhando, tá? Na economia, olha só, a economia asteca girava em torno principalmente do que a agricultura fornecia. A partir delas, eles produziam itens variados, mas o milho, tá, era o principal item cultivado. A gente vai ver o milho sendo um produto importante dentro de toda a região da Mesoamérica, não foi diferente com os astecas. Os astecas também produziam, além do milho, feijão, pimentas, tomates, goiabas, mamões e vários outros produtos, tá? Também se alimentavam de carne de perus e peixes, por exemplo. A gente vai ver aí, ó, que as conquistas dos astecas tiveram aí um grande destaque. Olha só, os astecas existiram como povo e império com poder centralizado até o ano de 1521. As ruínas dos astecas iniciou-se com a chegada dos espanhóis na região, aí por volta de 1519. Os espanhóis, eles eram liderados por Hernán Cortés e encontraram o Império Azteca, à época governado por Montezuma II, bastante enfraquecido já por rebeliões que acontecia dentro do Império. Então a gente vai ver, olha só, que até o ano de 1521 a gente vai ver aí o poder centralizado. Mas a gente vai ver que ali um pouco antes, em 1519, chegam os espanhóis que vão começar a enfraquecer, fazendo com que este império entre em decadência, tá? Os espanhóis organizaram aí, ó, um grande exército. Os espanhóis organizaram um grande exército a partir da aliança com outros povos e atacaram a cidade de Tenochtitlan, conquistando-a em 1521. Com a conquista dos astecas, os espanhóis foram gradativamente conquistando outros povos da região e implantando as bases de sua colonização. E aí, todo aquele povo que ocupava a região da Mesoamérica e as diferentes civilizações que estavam ali, que se desenvolveram ao longo do tempo naquela região, acabaram aí sendo conquistadas pelos espanhóis. E aí, a região do continente americano, principalmente ali a região da Mesoamérica, América Central, parte da América do Sul, começa a viver uma nova fase na história, agora sobre o jugo, sobre o domínio dos espanhóis, que vão trazer ali grandes mudanças e graves problemas para essas civilizações que vão ocupar essa região da Mesoamérica, da América Central e América do Sul como um todo. Mas isso vai ficar para uma próxima aula. O professor Eberson vai encerrando por aqui e a gente se encontra numa próxima aula. Até a próxima!